casos, por exemplo, em que a varanda, na verdade, é onde a gente põe a janela da sala. Então, se isto acontecer e transformamos a varanda num quarto, a gente bloqueia esta janela, ou seja, já não há passagem de luz e ar por ali. Existem regras, por exemplo, distâncias mínimas. Para começar, existe uma regra sobre a área mínima que a janela deve ter em relação ao compartimento em que está. Então, se a sala tem X metros, a janela tem que ter X sobre 8, por exemplo. Então, se a gente, ao fazer o quarto na varanda, bloqueia esta janela e não cria uma solução alternativa para a entrada do ar e da luz, então, naturalmente, o município não vai aprovar. Não vai aprovar. Então, é possível fazer, mas é preciso verificar todas estas exigências. Mesmo receber o arquiteto Lasson Seiwan, que vai ajudar-nos a perceber que cuidados e que orientações técnicas levar em conta antes de ampliar o apartamento. Ótimo. Por favor, Lasson, vamos sentar e conversar. Obrigado. Desse lado. Fantástico. O passo que eu estava a fazer é de um grande cota, de uma grande senhorita que acertou um bom negócio. E agora que vou reunir os pedreiros, vou ampliar esta casa. Então está tão emocionada que quero correr logo para comprar material, começar a partir as paredes por enquanto estava a conversar com os amigos, com as amigas. Ah, aqui, amigo, só partir essa parede. Bem-vindo, Lasson. E Vasito, bem, obrigado mais uma vez. Tudo bem? Tudo super e feliz por estares conosco. Não me canso de dizer obrigado. Os moçambicanos têm esta felicidade hoje, de antes de agir, ser prudente, graças à orientação de vocês, os técnicos. Muito obrigado, é uma responsabilidade muito grande essa. Nós tentamos ajudar como podemos, né? Boa. Vamos a isso. Falamos no início do programa, não é, que às vezes as famílias começam com uma casa pequena pelas condições do momento. Felizmente, aparece uma oportunidade que melhora as condições financeiras das famílias e, a partir daí, querem ampliar, não é, a sua casa. Entretanto, nem tudo corre da melhor maneira porque só agimos ao calor da emoção. E mesmo para começar, a nossa pergunta é, né, a considerar que muitas famílias compram apartamentos pequenos e anos depois a família cresce. Qual é o primeiro erro cometido quando decidem ampliar? Que conselho técnico daria? Ok. Bom, as perguntas são sempre picantes, mas aí vou começar só por clarificar. Estamos a falar de apartamentos dos prédios ou uma moradia qualquer? Vamos olhar para o geral, Para o não geral? é? Ok. Para o geral, temos diferentes segmentos sociais. Exatamente. A minha pergunta, na verdade, vem do fato de os apartamentos terem uma certa limitação de área, né? Eles não podem crescer muito, quando muito o que pode acontecer é uma transformação dentro do próprio, vamos dizer, dentro do interior do apartamento. Agora, de modo geral, nós queremos crescer, voltamos àquela discussão que tivemos já no outro dia, que é preciso planificar, é preciso saber por que queremos crescer. Por que queremos crescer, quais são as novas necessidades que a família tem. Precisa de mais um quarto, precisa de um quarto maior, precisa de mais uma cozinha, precisa de mais uma área de lazer, precisa de um anexo lá atrás para algum tipo de serviço ou apoio. Para que ela precisa de mais espaço? Eu diria que esta é a primeira questão que surge. Respondida esta questão... Clareza, não é? Clareza sobre o que pretendemos, porque senão aquilo é avançar. Aquela bolada que se recebeu dilui-se em 2 tempos, porque não houve o cuidado de focar-se em algo específico. Então eu diria que a primeira coisa a fazer é esta, é ter clareza, como disse, sobre o que de fato é que nós precisamos, antes até de quanto é que nós dispomos, é do que nós precisamos realmente. É interessante, hein? E parece simples responder essa pergunta. Vai descobrir que é uma daquelas que nos pausa e percebemos que nem sabemos o que queremos. E aí Zito, desculpa, vou lhe cortar, porque é mesmo só para aprofundar, que é, por exemplo, imagina que já tem uma casa tipo 2 e só precisa de mais um quarto. Pode expandir a casa para que passe a ser uma tipo 3. Mas há quem, por exemplo, ao pensar em expansão, já pensa que tem que incluir, por exemplo, uma sala de televisão, ginásio e não sei o quê, por exemplo, o plano final que tem da casa. Mas, se calhar, naquele momento, a sua necessidade real não é da casa final. É mais um compartimento só. E, se calhar, aí é muito mais fácil executar do que se avançar para um plano maior, um plano, vamos dizer, daquela casa de sonho que foi pensado inicialmente. Daí este cuidado de ponderar sobre, de fato, o que é que nós precisamos. Fantástico. Existem alterações que podem colocar em risco o edifício? Sim, sim.
Principalmente quando falamos de obras de ampliação, de expansão, porque estas implicam que a estrutura também move-se. Move-se quer dizer, deixa de ser aquela inicial, passa a ser uma maior. Pode ser para os lados, pode ser para cima. Para os lados temos menos risco, principalmente se estamos a falar de um edifício de piso único e vamos expandir. Piso único, digo, uma casa térrea, né? Que não tem a parte de cima. Porque esta expande também para o lado térreo. E aí é um pouco mais fácil de controlar. Há cuidados, sim, mas é um risco muito mais reduzido. Mas, por exemplo, quando vamos crescer para cima, aí temos que perceber, por exemplo, se aquela laje, se for, por exemplo, uma casa inicial coberta de laje, temos que perceber se esta laje foi pensada ou preparada para receber a carga. Porque às vezes o pessoal engana-se e pensa que, olha, isto é uma laje aguenta tudo. Não é verdade. Não é verdade. A estrutura pode não estar preparada. Até o Freightliner, até os caminhões, tem um limite ali de carga, a partir da qual rebenta tudo, não funciona. Então, é a mesma coisa, que é, nós podemos ter uma cobertura em laje, mas que só foi pensada para pequenos movimentos lá em cima, como uma limpeza, reparar a antena, ou ar-condicionado, coisas assim, e não necessariamente ter a carga, vamos dizer, constante de pessoas, móveis, paredes e outras coisas lá em cima. Então, o principal risco, diria que é mais quando a gente constrói para cima, porque desde logo temos de saber se a nossa laje está preparada ou não. Agora, para as laterais, há sempre o risco, naturalmente, mas é muito mais controlável, digamos assim. Pelo menos o risco para a estrutura. Interessante. Na sua experiência, daquilo que tem estado a ver no dia a dia da nossa realidade, não é? Que alterações têm sido comuns que acabam criando danos ou mesmo submetendo a riscos altos? É mesmo esta que me referi do subir a casa, quando na altura a gente está a poupar recursos, usou um ferro 8, ferro 10 na laje, o espaçamento dos ferros se calhar não foi aquele que deveria ter sido para garantir a devida, vamos dizer, a resistência para ter mais um piso lá em cima, e a gente vai simplesmente construindo. Este diria que é dos principais erros que temos vindo a notar e que naturalmente causam danos. A laje não aguenta, começa a fissurar, depois temos que ir colocando apoios nos compartimentos de baixo para ver se conseguimos sustentar aquela laje no piso de cima. Outro dos riscos, que não é necessariamente estrutural, é o de infiltrações. Muitas das vezes, tanto neste crescimento vertical como no crescimento horizontal, tem acontecido que é nas juntas, ou seja, naquele encontro entre a construção antiga e a construção nova, não é verificado o cuidado, não há o cuidado necessário para garantir que a água não entre por ali. Então, muitas das vezes, estes têm sido pontos sensíveis, porque a gente faz mal a junta, não faz o devido capeamento por cima, então a água das chuvas tende sempre a entrar, tanto em coberturas de laje como em coberturas de chapas ou coberturas inclinadas em geral, chapas, telhas. Até mesmo na questão das bobadilhas, por exemplo, sim, quando não é devidamente verificada esta questão do encontro entre as duas fases da casa, normalmente há um risco ali de infiltração. Então, eu diria que basicamente temos este risco de estrutura e temos este risco de infiltração. Ouvimos muitas vezes dizer, é só partir uma parede. Como explicar às pessoas que aquela parede pode ser a base da estrutura, ser ela que sustenta ou dá segurança ao edifício? Okay. Boa, essa pergunta é mesmo boa, porque o que a gente vê é só parte. É para parte aqui e amplia a sala. E de repente está a partir a estrutura da casa ali. Esta pergunta é mesmo interessante. E aqui voltamos àquela que começa a ser já um chavão mesmo, que é: tem que contratar um especialista. Yeah. Isto parece autopromoção. Dito por mim como um especialista, como um arquiteto, ou dito por um engenheiro, parece sempre autopromoção, mas na verdade não é autopromoção. Quando Os a gente técnicos diz... são sempre suspeitos. São sempre suspeitos, exatamente. Mas vem aquela máxima, o barato sai caro. Sai bastante caro no final. Então o que se recomenda nestes casos é mesmo isso. E especialista, se conseguir um mais acessível, se tem um pedreiro de extrema confiança, até pode ser com ele mesmo, mas recomenda sempre, antes de mexer numa parede, perceber se aquela parede faz ou não parte da estrutura do edifício. Em geral, para as construções que a gente tem promovido em Moçambique nos últimos tempos, não há este problema, não há um grande risco estrutural, não há uma responsabilidade estrutural da parede. A parede normalmente faz só o fechamento, seja do interior-exterior ou mesmo entre compartimentos. Isto em geral. Agora, o que acontece é que a gente constrói a maneira. Há muitos erros de construção que são camuflados pelas paredes. Em que sentido? Imagina uma viga que deveria ter um vão, vamos dizer um vão de 4 metros, que assim em regra muito simplificada, devia ter uma viga com 40 centímetros.
mas depois a gente reduz a espessura, reduz a altura da viga, Para poupar material. para poupar material, o tipo de ferro que vai lá dentro a gente também reduz, porque é para estar a poupar, porque o outro fez igual, então eu também posso conseguir. Mas depois temos uma parede por baixo desta viga. Então, a parede, o que ela faz? Sem que fosse a sua responsabilidade inicial, ela acaba também suportando a carga daquela viga. Porque a viga devia funcionar bem, mesmo que não tivesse parede por baixo. Mas como tem este apoio por baixo, imagina se for cofrar uma viga ou uma laje e depois não tira o prumo. Mesmo por muito que a laje seja frágil ou fraca, porque ainda está com os prumos, ela parece perfeita. Mas se tira os prumos dali, descobre que estragamos. Então é mais ou menos a mesma lógica, que é muitas vezes as paredes fazem o papel de estrutura quando, por exemplo, não deveriam ser. Então, por isso é que é mesmo necessário este cuidado antes da gente demolir uma parede para uma expansão ou para uma remodelação, perceber se ela é estrutural ou não. Como fazer isso? Um dos primeiros pontos é, assim de forma rápida, a gente faz um pequeno descasque do reboco para perceber que elementos estruturais é que nós temos naquela parede, tanto do chão até ao teto, até a cobertura. Aí a gente consegue ver, isto tem uma viga aqui, tem uma viga ali, dizer, ok, tá bom. Assim sendo, ok, temos uma viga ali, pela espessura da viga dá para ter uma ideia de se ela aguenta ou não a carga que está lá por cima. Então aí a gente já sabe que, ok, pode trabalhar à vontade aqui embaixo. Porque se a gente não encontra nenhum elemento estrutural lá em cima, se a gente mexe naquela parede, a casa desaba, há problema, há riscos muito grandes ali. Aí vem uma pergunta, não é? Para duas alas. Que conselho dá aos técnicos e também para os proprietários? Porque há um momento que o técnico não quer perder o negócio. Okay. O proprietário quer realizar o sonho, no entanto, o dinheiro não chega. Começa aquela conversa, pá. Laço, peço desconto. O que é que se pode descontar aqui? E Laço aceita descontar na mão de obra. No entanto, Laço está confiante e compensar o desconto da mão de obra, da qualidade do material que vai usar. Que conselho deixa ficar para os dois lados? O conselho de obra, o custo de obra, em regra segue a mesma lógica, que é, o ideal é nunca ir diretamente a quem a gente precisa de contratar o serviço para saber qual é necessariamente a melhor solução. Porque ele vai sempre dizer, primeiro vai dizer aquilo que ele pode fazer, porque ele quer vender o serviço. E depois, ele não quer perder o cliente, vai fazer aquilo que o Zito estava a dizer, vai sempre arranjar formas ali de, depois vejo lá à frente. Então há problemas. O ideal é sempre ter algum tipo de aconselhamento sobre o que pretendemos fazer. Por exemplo, a gente vai fazer uma tipo 2, a gente quer estender para uma tipo 3, quer aumentar um quarto e uma casa de banho, por exemplo. Ou falamos com um especialista que não vai necessariamente construir, um arquiteto, um engenheiro, algo parecido, ou até mesmo com alguém que já tenha feito e que tenha registado, por exemplo, os custos e tudo isto, para a gente perceber, olha, isto que você fez, quanto é que custa mais ou menos? Porque aí temos um valor indicativo, de que, olha, um quarto, aquele meu quartinho, aquilo ali me custou mais ou menos 200 mil, 300 mil. Aí eu já sei que, ok, 300 mil esse cara não registrou tudo, então isto deve custar talvez um bocadinho mais. Há uma contingência ali que a gente tem de adicionar e que depois, quando vamos ter com os especialistas, já temos uma referência. Não significa que esta referência seja sempre certa, esta que nos foi dada antes, porque pode ser que o outro também tenha construído mal. Acontece. Mas recomenda-se sempre buscar esta informação antes de já abordar quem o faça, a não ser que quem o faça seja de extrema confiança. Se for de confiança, sim, porque se for de confiança, acredito que vai lhe dizer, olha, isto custa 500 mil meticais e não 200. Então, o melhor para isto, uma vez que é uma ampliação numa casa em que você vai continuar a viver enquanto a gente faz a obra, se calhar a gente espera um bocado mais, você acumula um bocado mais de capital, de dinheiro, e depois a gente começa a obra nessa fase. Ou então, se não se importa, a gente vai começando, mas depois para um mês, depois quando tiver mais dinheiro a gente volta, quer dizer, faz o plano em função dessa necessidade. A pressa é inimiga da perfeição. Isso. Outro fenômeno que tem estado a marcar o meio urbano são das regras municipais. Não é? Sim. Que obras têm obrigatoriedade de autorização municipal? Todas. Todas. Se eu disser diferente, corro o risco de aqui à saída já ter uma brigada ali do município a dizer, então é isto que andas a promover, né? Não, todas, literalmente todas. Toda e qualquer obra que a gente vai fazer em casa precisa de autorização. Agora, há autorizações, há níveis diferentes de autorização.
por exemplo, vamos fazer uma obra simples como, por exemplo, substituição de revestimentos, louça sanitária, eu quero trocar fechaduras, quero melhorar as dobradiças, um azulejo, coisas pequeninas, quero pintar a casa. Este tipo de obras normalmente tem uma licença que se chama, é uma licença de sexta categoria, é uma licença muito simplificada, o período da licença também é muito curto, normalmente são 90 dias. E para ter esta licença, pelo menos aqui no município de Maputo, normalmente consegue-se na mesma semana. Se submetem, por exemplo, na segunda-feira o pedido, normalmente naquela semana mesmo consegue já ter esta licença, porque são trabalhos ligeiros. Isto tanto para as casas, digamos, isoladas, como para os apartamentos. O que tem acontecido é que o pessoal que tem as casas isoladas já, blá, isto aqui não é condomínio, eu sou o único... É meu espaço, sou o único senhor aqui, então, e tem um muro e tudo, ele consegue fazer os trabalhos sem que o olho lá da rua consiga ver, então tem menos problemas. Mas, por norma, deveria também submeter este pedido de execução de obras ligeiras dentro da sua moradia. O pessoal dos apartamentos, esse é que não tem alternativa, porque enquanto ele está a remover a tijoleira antiga para meter a nova, faz um barulho, depois tem o vizinho lá de baixo, ou de cima, ou do lado, e que sempre se sente incomodado. Então, para evitar problemas maiores, é preciso sempre recorrer ao município antes, para ter estas licenças, fazer a devida comunicação no condomínio. Há obras que até carecem de aprovação dentro do próprio condomínio, antes mesmo de submeter o pedido ao município. Isto são as obras, vamos dizer, essas ligeiras. Quero pintar a casa, quero substituir um caixilho de uma porta, ou quero trocar a tijoleira, coisas deste tipo. Agora, se falamos de obras maiores em que envolvem demolições, como, por exemplo, o que sugeriu no início, que era temos uma tipo 2, vamos para uma tipo 3. Isto envolve construção, envolve um processo muito mais robusto e complexo. Então, estes casos já precisam de uma licença que é praticamente a licença de construção. Essa é a tal que demora... Chimba o bolso, permita uma expressão. Chimba o bolso e que muitas vezes também demora a ser emitida, mas também tem um período de execução mais longo, normalmente 1, 2 anos, então permite também fazer a coisa de forma mais passada. Mas, respondendo diretamente à sua pergunta, toda e qualquer obra deve passar por um licenciamento a nível do município. Os valores são baixos, no caso da sexta categoria são valores bem baixos mesmo. Vamos aqui adiantar, foram para lá, vão se informar. É uma oportunidade também de aprenderem mais a volta de outras coisas. É tipo um dicionário, não é? Quando nós íamos lá para ou vamos lá para consultar o significado de uma palavra, acabamos vendo as palavras subsequentes. Sim. Há mais 2 ou 3 novas que vamos absorvendo, exatamente. Um grande abraço a quem está conosco desde a primeira hora. Bem-vindo para você que acaba de ligar o canal. Ampliação de apartamentos ou das nossas casas é o tema de conversa. Já sabe, não corra para partir a parede. Não é tão simples assim, como dizem os nossos amigos naquelas cidades. É possível transformar uma varanda num quarto? Sim. Se formos diretos, brutos, sim. Agora, quando é que não é possível? Por exemplo, se estamos numa moradia, numa casa isolada, só vivemos nós lá, isso é muito mais fácil. Porque é uma questão só, naturalmente, tem de submeter um projeto ao município desta alteração, aquilo que era varanda passa a ser um quarto. Aí é preciso, novamente, ir para as regras municipais, como disse. Porque há casos em que é permitido num determinado afastamento. Afastamento a gente fala, é o espaço entre o limite do terreno e o início da obra. Aquele espaço ali a gente chama afastamento. Então, este afastamento, existem casos onde é permitido fazer varandas neste afastamento, mas apenas varandas. Se for o caso, já não pode transformar isto num quarto, deixa de ser varanda, é um compartimento interior. Mas se não for o caso, pode. Em princípio já há ali uma estrutura, já tem pilares, tem cobertura, tem pavimento, uma questão de fechar as laterais e fazer o projeto. Mas é preciso sempre ter um projeto e submeter o projeto, no caso um projeto de construção ou de ampliação, reabilitação, ao município. Isto porque há casos, por exemplo, em que a varanda, na verdade, é onde a gente põe a janela da sala. Então, se isto acontecer e transformamos a varanda num quarto, a gente bloqueia esta janela, ou seja, já não há passagem de luz e ar por ali. Existem regras, por exemplo, de distâncias mínimas. Para começar, existe uma regra sobre a área mínima que a janela deve ter em relação ao compartimento em que está.
Então, se a sala tem X metros, a janela tem que ter X sobre 8, por exemplo. Então, se a gente, ao fazer o quarto na varanda, bloqueia esta janela e não cria uma solução alternativa para a entrada do ar e da luz, então, naturalmente, o município não vai aprovar. Não vai aprovar. Então, é possível fazer, mas é preciso verificar todas estas exigências. No caso, por exemplo, dos prédios, aqui é um bocado mais complicado, porque a alteração da varanda para o quarto implica a alteração da fachada. Deixamos de ter aquela fachada naquele piso, a fachada deixa de ser como ela foi pensada e passa a ser diferente. E no prédio, apesar do apartamento ser meu, ainda assim eu tenho obrigações no condomínio. Não é como quem está lá no seu terreninho, diz, não, eu mudo como quer. Não. No prédio, este tipo de alterações carecem da aprovação prévia do condomínio, ou seja, dos condôminos. Interessante. Ou seja, aquela comissão dos moradores não é uma simples comissão para gerir taxas de lixo a pé. Não. Carece de uma aprovação do condomínio e ainda assim é preciso respeitar as regras gerais da fachada. Porque por muito que seja aprovado, por vezes, na reunião do condomínio, se esta alteração for mesmo pontual e criar assim uma desarmonia na fachada, o município pode rejeitar. Porque aquela fachada pertence ao meio urbano. Então, se ela de repente perde a sua harmonia, o município pode dizer não, isto não avança. Então, é possível alterar, mas é preciso estudar caso a caso quando é que a gente pode alterar e depois que consequências é que advém da alteração. É interessante, são coisas que nos passam despercebidas. A beleza da paisagem urbana que assistimos e admiramos em outros contextos está associada em parte a estas regras. Está. E desde logo são regras como afastamentos, como eu disse, que é a medida do muro até o início da casa. A gente vê, por exemplo, principalmente nos bairros históricos, tanto aqui em Moçambique como fora, a gente vê que as casas têm aquele afastamento de 3 metros, 4 metros, 5 metros, as casinhas, né, têm aquele afastamento e criam assim um espaço muito mais agradável para quem está a circular por ali. A copa das árvores dos passeios consegue ir um bocado para dentro dos terrenos, sem que colida logo na fachada do edifício, por exemplo. Então, são estes elementos que ajudam a criar esta harmonia. Temos afastamentos laterais, que também é a medida do limite lateral do terreno, a casa, que a gente vai andando nos bairros e vê que entre uma casa e outra tem ali um espaço que dá uma espécie de descanso à vista quando a gente anda. Temos ali a fachada do edifício, depois temos o espaço vazio, que deixa a vista mais relaxada, voltamos a ver outro edifício, temos novamente o intervalo. Então, são estes elementos que é preciso preservar, que muitas das vezes a gente tem a pressa de eu quero expandir, eu quero fazer isto, eu quero fazer tudo, o município anda aí atrás de mim, mas na verdade estes são os elementos que futuramente fazem-nos admirar ou não um determinado espaço urbano. Por que é mais agradável quando a gente vai a zonas como... que não são necessariamente o melhor exemplo, mas quando a gente vê os condomínios, ia dar um exemplo que na verdade não é dos melhores, mas quando a gente vai aqui a alguns condomínios, a gente gosta do que vê lá, porque as casas estão devidamente alinhadas, organizadas, respeitam estes afastamentos. Mas quando a gente sai do condomínio e entra ali para o HUD, o que a gente vê, este encostou aqui, aquele encostou lá, aquele fez 10 andares, o outro fez, vira uma confusão. Então, estes indicadores, afastamentos, alturas dos edifícios, ajudam, contribuem para manter esta harmonia urbana. Interessante, acabaste aí de forma implícita a explicar porque é que na arquitetura se estuda antropologia, tem aquelas disciplinas, a interdisciplinaridade, Sim. A questão óptica, a questão emocional, entre outros. É. Fantástico. Vamos seguir. Como ganhar espaço sem necessariamente aumentar a construção? Aí contratem-nos, paguem-nos os honorários e vamos dizer como é que se faz. Não, brincadeira. Se entendi bem a questão, quer dizer, olha, eu tenho uma casa já feita e eu quero melhorar o uso desta casa sem necessariamente aumentá-la. Não sei se entendi bem. Ok, perfeitamente. Bom, neste caso é uma espécie de remodelação ali do layout, sobretudo, né? Da arrumação, da disposição dos espaços. Aqui depende muito dos casos. Por exemplo, quando temos muitos espaços subaproveitados na casa, diria que há campo para a gente poder explorar isso. Porque imagina que seja uma casa já bastante compacta, com tudo muito, com espaços já bastante exíguos. Aí fica complicado. Por muita vontade que exista, não há como pôr ordem. Não há maneira. Não há maneira. Mas se falamos de casas em que temos aquele fundo de corredor que ninguém sabe para que serve, temos ali um cantinho estranho que ninguém sabe para que serve, temos um quarto que afinal parece maior do que a gente realmente precisa, ou uma casa de banho, uma cozinha, uma sala. Quer dizer, há ali sempre espaços que a gente
olha e diz, mas aquele cantinho ali, será que não podíamos fazer alguma coisa diferente? Havendo essa existência destes espaços, aí sim, aí é mais fácil. É mais fácil, o que a gente tem que fazer é redesenhar o layout, ou dar um novo organograma, um novo fluxo à casa, sobre como é que a gente quer que as coisas aconteçam lá dentro. Voltamos novamente àquela discussão de por que pretendemos remodelar. É só por questões estéticas, de modernização, ou é por questões mesmo de uso da casa? Se for de uso, quais são? Epá, temos agora um bebê, então se calhar aquela zona onde a gente, por exemplo, trabalha, a gente tem goma, não sei o que, a gente tem como converter aquilo agora num quartinho e se calhar a parte de engomar vai para a cozinha ou vai para a varanda de serviço lá atrás. Então a gente começa a pensar em como é que a casa toda funciona. Há também outras formas que não exigem necessariamente a mudança do layout, mas é começar a organizar melhor as coisas dentro de casa. Por exemplo, temos uma área de serviço, as coisas estão lá completamente largadas. A gente tem uma coisa aqui, guarda ali, tem isto, a gente vai lançando ali a caixa, a roupa, arruma as coisas, quer dizer, nem arruma, lança lá as coisas, né? Estes casos podem ser melhorados. A gente pode começar a prever, por exemplo, armários, onde estas coisas todas são devidamente arrumadas, organizadas. Há casos em que a gente também... Essa de armários verticais, por exemplo, os armários verticais, ou até em alguns casos passar mesmo para móveis que fiquem mesmo pendurados lá em cima, por exemplo. A gente começa a perceber que, ok, há uma roupa que a gente não usa no dia a dia, que a gente pode tirar, não tem espaço no quarto, mas o corredor é um bocado largo, podemos fazer ali um armário. Não há espaço para os sapatos, mas o corredor tem 1,20 m, 1,30 m, a gente pode roubar ali uns 20 centímetros de corredor, faz lá uma sapateira e todos os sapatos da casa passam para lá. A gente começa a ganhar mais área. Então... Os sapatos, as senhoras nos sapatos. Não, exatamente. Então, são estas pequenas coisas que a gente tem que notar. A gente precisa mesmo disto ou não? De repente há uma mesinha ali que a gente nem usa, só que sempre esteve ali, então parece conveniente porque sempre esteve ali, mas que se calhar já não faz muita diferença ela estar lá. Então a gente tem que começar a olhar para estas coisas e isso começa um pouco porque fazer uma boa faxina na casa, né? Limpar a casa como deve ser e selecionar aquilo que de fato é necessário e aquilo que não é tão necessário assim, por exemplo. Então diria que temos essas duas vertentes. Uma é rever o layout, mas para isso tem que haver algum espaço ali a indicar que a gente pode trabalhar naquilo, né? Ou pelo menos se a gente sente que a casa, os compartimentos são um bocado grandes, a gente vai lá e põe eles mais ou menos à medida para ganhar mais área para outros compartimentos. Não podendo, temos que reorganizar aquilo que já lá está. E esta dos armários, por exemplo, é uma das soluções. Uma coisa que parece pequena, mas que consome espaço, é esse modelo tradicional da montagem de portas, né? E hoje assistimos a esta tendência de, mesmo no interior, portas com linha férrea. Né? Portas com linha férrea. Fala das portas de correr. Abrir, para fechar, acho que aí a nossa produção vai conseguir aí nos ajudar a ilustrar. Existem sobretudo em lugares de hospedagem, em lugares turísticos, onde temos assistido portas com aquele sistema de linha férrea. Ok. As portas de correr. De correr. Ok. Aí a pergunta é se estas portas, por exemplo, ajudam ou não no... Sim. Ok. A minimizar o espaço, ou capitalizar. Sim, há casos em que ajudam, sim. Este é daqueles casos em que, ao revermos o layout, a gente pode chegar à conclusão de que aquela porta convencional com as dobradiças, ao abrir como está a abrir, por exemplo, não nos ajuda. E nesses casos, sim, pode ser conveniente. Imagina um quarto que está um bocado apertado. Se a gente mete uma cama king lá dentro, só nos sobram uns 50 centímetros de largura para a circulação. Se a gente tiver que abrir a porta constantemente para ali, não funciona, depois está sempre a bater na cama. Então, nesses casos, por exemplo... Mete os nervos mesmo. Então, imagina aquele dia que a gente está apertado e aí vai à casa de banho lá do quarto. A gente vai a correr e chega ali, ele bate ali. Há riscos bastante grandes aí. Então, pronto, para dizer que sim, esta é uma das soluções também, ainda bem que levantou, que é quando a gente revê o layout, a gente revê os móveis, a gente começa a rever tudo. As janelas, a posição das janelas, a posição das portas, o tipo de teto, a que altura é que o teto está. Casas, por exemplo, que têm um teto falso mais baixo, pode ser que a gente consiga subir mais o teto falso, porque aí, por exemplo, uma cozinha, ao invés de ter os armários àquela altura que temos aqui, pode ser que a gente tenha mais para cima, os armários mais para cima, que não é cômodo, não é prático para o dia a dia,
Ok. Sim, exatamente. Aquela é uma das soluções, por exemplo, que ajuda bastante. Naquele caso em que falávamos do quarto, onde a cama está muito próxima, por exemplo, à porta. Mas referia-me, por exemplo, ao caso aqui da vossa cozinha. Aquela altura das prateleiras é ideal para o uso diário. Eu vou lá cozinhar e tiro uma coisa e está a andar. Mas se eu não tenho espaço na casa e eu posso, por exemplo, ter o meu teto, vamos dizer, à altura destas nossas paredes, eu posso também ter um armário que vai até lá acima. Apesar de não serem prateleiras que eu uso no dia a dia, tenho aquela louça. Deixa eu só perguntar aí a nossa realização. Se o nosso arquiteto Lassan Seiwan pode movimentar-se para aquele lado, como estavas aí a explicar, vamos embora. Um grande abraço. Fazemos esta conversa de forma muito técnica e prática, usamos a nossa sala de estar. Tem esta indicação que vai permitir uma maior clareza para quem está aí a acompanhar. A ampliação dos apartamentos, como bem está a deixar claro, não é só sobre ampliação física, pode ser exploração de novas arrumações ou layout. Exatamente. Mas já agora eu dei a dica porque estava procurando da geleira aqui para ver se tirava alguma coisa, mas não. Grande porado. Mas vamos simular que é a nossa geleira. Não, era mesmo para tirar alguma coisa de lá, assim, um iogurte, alguma coisa assim. Mas pronto, então o que eu dizia, Zito, é que, por exemplo, nós temos casos como este armário, por exemplo. Este armário, ele termina ali. Em termos práticos, termina aqui, que é a prateleira última, né? Então aqui, como dizia, isto é para o dia a dia, porque a gente tira as coisas daqui e já usa. Mas se nós temos problema de espaço, ao invés de eu ampliar a cozinha, preciso de mais espaço para a cozinha, eu posso simplesmente, assumindo que a gente pode ir até ao fim daquela parede, da altura, eu ponho mais um bloco de armários lá em cima. Boa. Não é um armário para guardar o açúcar do dia a dia, mas é um armário em que eu guardo, por exemplo, aquela louça ou aquele equipamento que eu não uso aquela sempre. louça que só sai na visita. Só sai na visita, por exemplo. Claro que não seja muito pesada também, porque senão depois tem os seus riscos. Então a gente faz um armário complementar. Imagina neste caso, por exemplo, se nós temos esta extensão de mais ou menos 4 metros de armário novo. É aquele espaço adicional que a gente precisava fazer daquele lado. Então a gente já não precisa construir necessariamente, mas precisa reorganizar. Aqui, por exemplo, vocês têm uma solução também que funciona bastante bem. Imagina ter um balcão como este, pode ser como este exatamente, que é uma ilha, e que precisa de um bocado mais de espaço, seja para temperos ou coisas pequeninas e leves. Há soluções como esta, por exemplo, que colocaram aqui, e que podia até ser um bocadinho mais baixa, por exemplo, em que a gente pode também guardar algumas coisas ali. Enquanto a gente está aqui a trabalhar, a gente tem como pegar uma e outra coisa daquele lado. Então, para dizer que não precisamos sempre de partir, até porque isto envolve muito mais custos e nem sempre a gente pode expandir, como eu dizia, no caso dos apartamentos. Os apartamentos não tem muito para onde expandir nas laterais. Então, é preciso olhar para aquilo como ele está no momento e perceber que coisas mais é que a gente pode mexer para que ele tenha melhor qualidade. Interessante. Aí entra também a complementaridade dos decoradores de interior. Também, mas neste caso eu preferia não ir por aí porque há uma conotação que acaba sendo negativa muitas vezes, de que a decoração de interiores é mais para efeitos estéticos, é para ficar bonito. Mas questões estéticas, exatamente. Então eu iria mais para questões práticas e funcionais mesmo. Os decoradores, alguns também têm esta componente de arrumar melhor os espaços, mas prefiro não ir por aí porque sei que muita gente vai perceber que é estética, que é para embelezar, quando não, é mesmo uma questão funcional. Fantástico. Vamos continuar daquele lado e a pergunta que queremos partilhar a seguir, não é? Quais materiais ajudam a remodelar gastando menos? Algumas dicas adicionais à volta do que já falamos, né? Quais materiais ajudam a remodelar gastando menos? Remodelar gastando menos. Estas perguntas... E atenção, um detalhe, vou começar a fugir. Sem comprometer a segurança também. Né? Ok. Aqui falamos de remodelação sem obra de expansão, só dentro do... É isso? Só dentro do edifício. Há quem, por exemplo, hoje em dia, faz a remodelação, recorre a gesso, não é? Ok. Pode-se recorrer a este tipo de caminho, sem comprometer a segurança, poupando bolso. Que luzes podem surgir a partir daí? Ok. Bom, estamos a falar de uma intervenção radical dentro do apartamento, dentro da casa, que envolve demolição de paredes. A gente recomenda manter o tradicional, que é, por exemplo, há soluções como paredes de teladura, paredes de gesso, por exemplo, mas são soluções que, para a nossa realidade, acabam não sendo tão baratas quanto a da alvenaria. Tanto na aplicação, mas como também na manutenção.
que a gente está mais familiarizado com tijolo e com bloco. Então, para pequenas paredes que a gente vai mexer dentro de casa, o ideal é sempre ir mantendo o bloco ou o tijolo convencional, porque tanto na aplicação como a longo prazo acabam sempre saindo em conta. Os rebocos também não há muito para onde fugir, é manter os rebocos como estão. Agora, se calhar aí, avançando para a questão de acabamentos, é onde a gente tem muito mais flexibilidade, porque no resto é o básico, é bloco, tijolo, reboco, não há muito para onde fugir aí. Agora, nos acabamentos depende muito da perspectiva, que seja se é a curto prazo ou se estamos a discutir soluções a um prazo um bocado maior, mas também dos gostos pessoais. Por exemplo, se vamos para cozinhas ou casas de banho, ou até mesmo pavimentos em geral, há uma tendência que agora até é moda, que é usar cimento queimado, por exemplo, que é uma solução acessível, é bastante acessível, mas como disse, depende muito do gosto e do preparo social que a pessoa tem, porque muitas vezes a gente associa o cimento queimado, por exemplo, à falta de budget. E é preciso saber se eu estou preparado para responder a esta questão às pessoas. Epa, aqui como é que é? Faltou-te mola, por isso é que... E isto às vezes é mau, porque faz-nos sentir mal. Por isso eu disse, é preparo social, porque se não estamos nós próprios preparados para lidar com isto, tendemos sempre a sentimos-nos mal porque usamos aquele material, diminuídos porque afinal não conseguimos pôr uma tijoleira. Quando muitas das vezes, ou algumas vezes, não é esta questão, porque é mesmo preferencial. Eu gosto, quero experimentar. Aliás, a ciclicidade da moda. Hoje a estética interior com cimento queimado ganha espaço. Ganha muito mais espaço, mas é preciso haver esse preparo social, porque a minha tia ou avó lá de Cheboene, se calhar, não está preparada para esta moda, esta tendência atual. Então é preciso estar confortável com isso. Mas o cimento queimado, por exemplo, é uma dessas soluções, desde que encontre um bom aplicador, consegue reduzir algum custo. Para ter uma ideia, quando a gente mete... Normalmente a gente está a fazer o pavimento, a gente põe uma betonilha, que é como se fosse uma argamassa um bocado mais dura, né? A gente mete a betonilha, depois betonilha já está-nos a complicar, né? O que é isso? Sim, por isso é que diz, é como se fosse uma argamassa mais dura. É uma mistura de areia, cimento e água, basicamente, mas tem uma dose de areia grossa muito maior do que... de areia grossa em geral em relação à argamassa de assentamento. Mas é como se fosse uma argamassa, aquela argamassa que a gente usa para assentar. Sim. A betonilha... Ok. Eu estava a explicar a composição e não onde é que normalmente aplicamos. Por exemplo, quando a gente mete o betão no chão, né? Tem aquele betão. Antes de pormos a tijoleira, normalmente pomos uma camada, como se fosse reboco. Como se fosse reboco, né? E que ajuda a nivelar um bocado e não sei o quê. Então, aquela é que é a betonilha. Aquela é que é a betonilha. Então, imagina, quando a gente coloca a tijoleira, a gente coloca aquela betonilha primeiro, depois a gente vai colocar o cimento de cola e a tijoleira. Então há um custo adicional do cimento de cola e da tijoleira. Enquanto que quando a gente vai queimar, no momento em que a gente aplica a betonilha, a gente já queima aquela betonilha. Então já dá para perceber aí onde é que está a poupança, né? Na tijoleira, no cimento de cola e até mesmo na mão de obra, porque acaba sendo muito mais cara a mão de obra da aplicação da tijoleira comparativamente à queima do chão, por exemplo. São notas muito interessantes. Porque as pessoas precisam de alternativas. Às vezes que sentem, o meu sonho de quase chegar na minha casa está ali a chegar e os acabamentos vão ser numa barreira. Sim. Bom, estamos nas notas finais da nossa conversa, Lyson. Mais uma vez, obrigado por estar conosco. Um grande abraço a quem está a absorver muito esta conversa, que ela esteja a ser útil para ti. Como melhorar a ventilação numa casa muito quente, sobretudo em zonas, temos notado isto, no norte e também na zona centro? Como melhorar a ventilação? Ok. Bom, esta pergunta é muito importante porque afeta diretamente a saúde de quem vive dentro das casas. Se a gente tem uma casa mal ventilada, normalmente problemas respiratórios, coisas assim, viram recorrentes, porque naturalmente cria mofos, cria bactérias, uma série de coisas dentro de casa. Então é uma pergunta bastante séria realmente. E como melhorar? A regra é muito simples. O ideal para climas como nossos, ou até climas em geral, mas o nosso particularmente, é que a gente tenha uma ventilação que se chama cruzada, onde o ar entra, ele passa pelo ambiente, passa pelas pessoas e ele tem por onde sair. Esta é a regra principal da ventilação. Temos sempre que garantir que o ar entra por algum lugar e tem por onde sair. Porque este processo de ter por onde entrar e por onde sair é que garante
este fluxo, Fluidez. a fluidez do ar. E esta fluidez é que renova os ambientes. Se a gente só põe uma janela ali na entrada e não tem a saída, não fizemos nada. Não fizemos nada porque o ar entra e ele para sair sofre muito. Então a velocidade dele é muito mais lenta. Por muito que haja uma corrente de ar bem forte lá fora, porque ele não tem por onde sair, ele simplesmente não dá aquela qualidade que era suposto ter aos ambientes interiores. Então, diria que a primeira coisa a verificar é esta, é garantirmos sempre que onde temos uma entrada, temos uma saída de ar. Isto normalmente recomenda-se a fazer com janelas. Há casos em que a gente diz, não, mas eu tenho uma entrada pela janela, mas tenho uma saída pela porta. Tudo bem, durante o dia funciona porque eu posso abrir a porta e tenho este movimento de ar. Mas de noite, por questões de segurança, proteção até contra insectos e tudo, tenho que fechar a porta. Ao fechar a porta, já não tenho a ventilação. A janela é boa porque permite que constantemente a casa fique a ventilar. Estou a dormir ou não, posso abrir um bocadinho a janela só para garantir que o ar vá circulando. Este é um dos pontos. Temos sempre que garantir a ventilação cruzada. O segundo ponto que temos que verificar é, de preferência, os pontos de entrada de ar têm que estar sempre de onde vêm os ventos predominantes. Que, em regra, para Moçambique, os ventos predominantes vêm de sul, sudeste e também o vento norte. Então, temos que garantir que temos aberturas orientadas nessas posições. Sul, sudeste e norte, temos que ter sempre aberturas nesses sentidos. E como disse, temos a entrada ali, mas temos que ter a saída do outro lado. Porque aí a gente garante que há uma boa ventilação. Há casos em que, por exemplo, se a casa, estamos numa zona muito úmida ou a casa vai ficar fechada por muito tempo, temos que garantir que temos alguns pontos de extração de ar em pontos mais elevados. Por exemplo, a gente está habituado a ver nas casas antigas aquelas pequenas grelhas por cima das janelas. E aquelas grelhas ajudam, são os ventiladores que ajudam a ir tirando um bocado do ar sempre que a casa está fechada. Porque ao momento que a gente fecha a casa, vai trabalhar. Aquilo também não é saudável. O ideal é que constantemente o ar esteja a ser renovado, porque senão é o que cria as bactérias, os fungos e outros elementos. O uso de ar-condicionados é sempre em casos extremos. Está quente demais e não há circulação de ar. Aí é que a gente começa a usar esses sistemas mecânicos. Mas temos sempre que preferir sistemas, vamos dizer, naturais para garantir esta mesma ventilação. Fantástico. Que aula! E enquanto falavas, enquanto conversavas, lembraste-me de um detalhe na música que acompanha o nosso dia, mesmo para quem fala. Ok. A circulação, a entrada e saída do ar. Sim. A fala é acompanhada de um exercício permanente de entrada e saída do ar. Exatamente. Yeah. Como nota final, ou conselho final para encerrar a nossa conversa, que conselho deixa ficar para todos nós, especialmente para quem tem um orçamento limitado e tem este sonho de ampliar a casa? Ok. Eu acho que é preciso perceber que esta coisa de construir nem sempre acontece como a gente sonha. E se a gente não pode calibrar o sonho, vamos calibrar um pouco a realidade, né? Vamos conviver um pouco mais com a realidade para que a gente não caia em armadilhas. Há uma tentação muito grande de ampliar, melhorar, pôr sempre do bom e do melhor dentro de casa, mas isto nem sempre é acompanhado da nossa real capacidade. E aquilo que era suposto ser um plano para melhorar, às vezes vira uma frustração. Então, o que a gente recomenda para quem pensa em fazer alguma intervenção numa casa já existente é que reflita o máximo possível sobre que necessidades reais é que ele tem, para ele poder perceber melhor que tipo de intervenção é que ele precisa e que melhor se ajusta ao seu próprio bolso. Porque de nada adianta a gente começar uma obra de remodelação que depois para a meio, porque a gente se tinha um problema antes e a obra para a meio, quer dizer, o problema cresce ainda mais, porque sequer conseguimos dar um bom uso ao investimento ao valor que nós tínhamos na altura para investir. Então, sugiro às pessoas que tenham muita calma, muita paciência, que reflitam, pensem sobre aquilo que elas de fato necessitam naquele momento e só quando estiverem certas daquilo que de fato pretendem, aí sim vão para uma intervenção. Vou dar um exemplo. A gente pode refletir e chegar à conclusão de que fazer a ampliação que a gente pretende fazer nesta casa existente, se calhar ou é mais custoso, é mais caro fazer essa ampliação do que, por exemplo, adquirir uma nova e desfazermos daquela. Pois. Por exemplo, esta também é uma decisão que é tomada nesses momentos.
Então, eu posso agora adquirir um apartamento tipo 2 porque é o que eu preciso. Ou até tipo 1. Sou um jovem, estou com a minha esposa apenas. Tipo 1 funciona. Então, não vou eu fazer milagres dentro do apartamento tipo 1 para que fique tipo 3, para acomodar os filhos que vêm aí. Então, aí eu tenho que tomar um tempinho para ponderar e dizer, ok, tudo bem. Eu posso vender este apartamento, por exemplo, e depois compro um maior. Se calhar vale a pena, ganho muito mais fazendo isso do que forçar este aqui a acomodar as minhas necessidades. Então é preciso ponderar um bocado mais e para que a gente tome uma decisão mais sustentável e realista acima de tudo. Obrigado, Lasson. Para quem quiser ter o conselho técnico de perto, como faz para lhe contactar? E estava a demorar esta parte. Tá a ver? A conversa vai acabar, ainda não... Vou pedir aí a nossa produção para facilitar aqui. Ok. Bom, contactem-nos, teremos muito gosto em ajudar a qualquer problema que tenham relacionado à construção. Nós somos a Arquitetos Limitada e também fazemos a gestão da plataforma Casa Própria, que é uma plataforma que vem ajudando os jovens que buscam por habitação, seja com projetos evolutivos, mas também as demais soluções relacionadas a este campo da construção.